Eu me chamo Gisele, eu vou completar 39 anos sexta-feira. Eu sou cabeleireira, tenho um salão, trabalho com isso há 20 anos. Moro em Bandeirantes, no Paraná. E eu não estou trabalhando ainda com licitações, mas pretendo. E a ideia de fazer o curso surgiu. Tenho uma prima que trabalha em banco, e a gente conversando um dia sobre... eu falei, sempre quis assim ter alguma outra coisa para fazer. Eu sou formada em administração, já fiz pós e tal. E ela falou, Gi, ela mora em Curitiba, falou, Gisele, está muito em alta esse negócio de licitação. Eu, por exemplo, quando saí do banco, eu pretendo trabalhar com isso, é um ramo legal, você já procurou saber? Eu falei assim, não. Aí eu fui me informar sobre. E foi quando eu encontrei a Viana, vi tudo, vi vários cursos, mas assim, aquilo que me passou segurança, fiz aquela semana do analista 10K, e aí foi onde eu me interessei. E comecei o curso, né? E no momento ainda não estou trabalhando, porque eu quero ter bastante segurança. Sou uma pessoa que eu tenho um pouco de medo assim, de fazer coisas que eu não tenho muita segurança, mas é algo que eu me interessei muito e que eu pretendo, sim, em breve já estar aí atuando. Excelente, excelente. Depois vou fazer questão de escutar a sua trajetória aí entre essa transição das suas carreiras aí, né, de cabeleireira a analista master de licitações. Vou fazer questão da gente marcar aqui para você me contar assim que você começar a sua atuação, viu, Gisele? Com certeza. Que bom, Gisele. Que módulo que você tá do curso, só para a gente conseguir orientar aqui mais ou menos? Eu tô Tá no no 4, comecinho? Tá, no perfeito. módulo 4 finalizando. Ótimo, perfeito então. Gisele, tá excelente, é o que eu sempre falo, né? A gente tem alguns módulos obrigatórios que, até quando a gente abre o grupo de desafio, que a gente vai para a prática, eu não permito que o aluno se inscreva se ele não tiver me mandado os resumos até o módulo 4. Então, o módulo 4 ele vai te dar ali o início da segurança, e para participar da licitação, né, quando a gente, né, entra na etapa 3 do desafio, aí ele tem que me mandar até o módulo 8, tudo resumido para eu saber que realmente fez. Então, eu acho que você está corretíssima também no seu entendimento. O importante é cada um respeitar o seu ritmo. Então, tem gente que já começa antes, tem gente que prefere ali finalizar os módulos para ter uma segurança maior, e tá perfeito, tá? O importante é que você respeite o seu ritmo e os resultados eles vão vir, né? Com esse comprometimento que você tem, esse comprometimento em fazer o método, em assistir às aulas, você pode ter certeza que o resultado ele vai vir assim que você tiver segurança e iniciar aí na sua carreira. E no que eu posso te ajudar hoje, Gisele? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais para aproveitar aqui a sua mentoria de hoje. Então, eu tenho algumas dúvidas em relação... eu assisto as lives, tudo que vocês postam, e eu ouço falar, ainda acho que não cheguei nessa parte, mas sobre a nova lei de licitações. Então, assim, o que me deixa um pouco em dúvida do que eu tenho lido, eu vou um pouquinho para frente, pesquiso um pouco também, até converso com pessoas que mexem com isso, que aqui na minha cidade tem, cidade pequena, você conversa com todo mundo, tem salão, acaba, né, trocando essas Claro, conversas. com E certeza. a minha principal dúvida em relação do que eu vejo o que mudou da nova lei de licitações, o que hoje que era e hoje não pode mais, o que podia que agora não pode, essas coisas assim, o que realmente mudou, qual é o ponto da nova lei em relação ao que era praticado antes com agora, que é muito difícil, não vai ser mais praticado, ou não pode mais, ou pode agora e não podia antes. Essa é a minha principal dúvida. Perfeito, Gisele. Eu vou tentar trazer aqui alguns pontos principais de mudança na minha percepção, né? Dentro aqui do nosso horário, né? Porque até no curso, depois que você finalizar a parte de formação, a gente tem um curso completo só da nova lei de licitações, que já está disponível para você, que é um curso de mais ou menos 20 a 24 horas, e terão novas aulas que também serão incluídas, né? Porque na medida que os regulamentos eles vão saindo, a gente vai gravando as aulas e vai disponibilizando lá tudo 100% atualizado para você. Mas é possível
eu dar nesse momento digamos assim, um parecer assim mais objetivo, mais resumido dos pontos que na minha percepção são os fundamentais de mudança da nova lei, né? Eu recebi essa lei, Gisele, de uma forma muito otimista, tá? Então aí eu vou até na contramão do que muitos colegas, até com todo o respeito e admiração que eu tenho por eles, acabaram criticando, né? Até que bastante aí a nova lei. Eu já recebi essa lei com outro olhar, porque, sem dúvida nenhuma, eu achei ela muito melhor do que a lei que a gente tem hoje, que é a 8666, a 10.520. E aí, se você me permite, Gisele, só dar um esclarecimento até para o pessoal que está escutando a live, muita gente acha que a nova lei substituiu a 8666 e que a 8666 não existe mais. Então, isso é uma mentira. O que a gente tem que tomar cuidado é que nós temos hoje dois regimes ao mesmo tempo. Então, a gente tem a 8666, a 10.520, que vão continuar sendo aplicadas, né, pelo prazo de 2 anos, que vai cair até dia 1º de abril de 2023. Então, até dia 1º de abril de 2023, a gente tem a aplicação normal do regime atual. Por isso que eu nem falo velho regime, é o regime atual, tá mais vivo do que nunca, né? Só que, ao mesmo tempo, desde o dia 1º de abril de 2021, quando a nova lei ela foi promulgada, divulgada, ela já entrou em vigência na data da sua publicação. Então, tem lá um dispositivo que fala, essa lei entra em vigência na data da sua publicação. Então, a princípio, a lei já poderia ser aplicada? Ela já poderia ser aplicada, mas a gente está com um monte de debates a esse respeito nos próprios órgãos de controle, nos tribunais de contas, nas procuradorias, estados e municípios, cada governador, cada decreto editando um posicionamento. Olha, por enquanto não aplica a nova lei, não. Vamos aguardar. Outros, não, olha, já dá para aplicar. Por quê? Porque o principal ponto de mudança aí que eu quero chegar é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse é o que eu colocaria no topo, principal. Esse Portal Nacional de Contratações Públicas, ele vai ser o site mais visitado assim que ele estiver pronto. Ele ainda não está pronto. E como a nova lei prevê que todos os contratos que forem, né, a gente faz uma licitação, essa licitação tem um contrato. A gente faz uma contratação de nesse portal, que é um site eletrônico, assim como, por exemplo, o site do Comprasnet, é um site que foi feito lá pelo pessoal da SEDES, lá do governo federal. A gente vai ter o portal que vai ser um site também, que todo mundo vai poder acessar esse site e que ele vai concentrar quase todas as informações a respeito das licitações, dos contratos vão estar lá, inclusive a publicação de contratos, né? E aí começou, Gisele, uma discussão, né, doutrina, professores, e aí os tribunais de contas também entraram, e aí as procuradorias também entraram, saiu até um parecer da AGU, né, que eu até ministrei aí uma aula a respeito desse parecer, onde o entendimento, né, da AGU, por exemplo, é o seguinte, olha, não vamos aplicar a nova lei enquanto não tiver esse portal. Porque como a gente tem que publicar tudo lá, o edital tem que ser publicado lá, o extrato do contrato tem que ser publicado lá, vamos esperar o portal sair, né? Porque outros professores já estavam fazendo ali um exercício, não, enquanto não sair o portal, vamos utilizar o site do ente para publicar. E aí começou uma briga aí, né? Uma discussão sem fim, veio esse parecer aí da Gil, alguns concordam, outros não. Eu, Flávia, concordo, tá? Eu acredito que não tem pressa nesse momento, não adianta os servidores públicos quererem atropelar, porque essa é uma etapa de capacitação, né? É uma etapa que, assim como a gente, né, como os analistas de licitações, a gente se prepara, os servidores também vão ter que se preparar, né? Então vem todo esse estudo, esse momento de preparo, né, principalmente para os órgãos públicos que mudou muita coisa a respeito da parte interna, né, a parte de governança nas contratações públicas. Então, eles precisam se adequar a isso antes de a gente pensar em ir lá e aplicar a nova lei. Então, o primeiro ponto, Gisele, que eu tenho para destacar, né, que eu acho que vai ser muito benéfico, aliás, eu tenho certeza que vai ser muito benéfico, é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele vai ser um site onde a gente vai lá, a gente vai conseguir ter acesso ao edital na íntegra. Todo o edital, e não é só o governo federal não, Gisele, que nem a gente costuma falar, né, que no o Comprasnet tem lá, estados e municípios também utilizam hoje, mas só os entes
federais que seriam obrigados a utilizar. Agora não, esse portal ele vai ser nacional. Quer dizer que toda e qualquer licitação, todo e qualquer edital que você precisar prospectar, ele vai estar num lugar único. Isso é fantástico, isso é sensacional, né? Porque hoje a gente tem lá como fazer as buscas, a gente tem como coletar, mas uma coleta de edital ali na unha, ela acaba sendo, a gente acaba perdendo muito tempo, né? Então eu acredito que com esse portal nacional de contratações públicas, o trabalho do analista na busca dos editais, ele vai estar concentrado nesse site. Claro que nada impede que também publique-se em outros sites, né? Cada órgão publica aí no seu próprio site, não tem problema, mas a gente vai ter uma concentração de atos nesse portal. Então, eu vou ter um site único, onde eu vou conseguir fazer o download de todos os editais, onde eu vou conseguir pegar inteiro o teor, né? Você ainda não tá participando de licitação, mas você vai ver, quando você começa a participar, e a licitação ela for regida pelo regime atual, às vezes você pega um município, você falou, eu sou de um município pequeno, Flávia. Às vezes você pega um município ali, do lado aí de onde você está, e quando você tenta pegar o edital, eles não, você tem que tirar o edital aqui pessoalmente. E é uma briga, Gisele, porque a gente ainda tem algumas licitações que são presenciais, e aí você tem que se deslocar para pegar. Claro que isso é irregular, né? Tem jurisprudência, mas é o fato, é o que eles fazem. E não vão mais poder fazer quando tiver agora o portal, porque obrigatoriamente vai ter que colocar, vai ter que estar lá no portal. Então, o portal ele vai concentrar, né, o registro cadastral unificado, ele vai concentrar também o âmbito onde a gente vai fazer a realização ali das licitações, né? Aí o segundo ponto, Gisele, que eu gostaria de aproveitar o gancho, é que as licitações elas vão ser preferencialmente todas eletrônicas, né? E isso é muito importante, porque hoje a gente ainda tem muitas licitações que são presenciais, e a gente sabe que o presencial, ele acaba dando custos, né? Às vezes de deslocamento, às vezes tem que fazer uma viagem, você não consegue ir. Então, a concentração das licitações, elas seriam obrigatoriamente feitas, né, da forma preferencialmente eletrônica, de forma que se eu precisar fazer uma presencial, eu vou ter que justificar, eu vou ter que gravar vídeo, eu vou ter que gravar áudio, eu vou ter que disponibilizar no processo, quer dizer, acaba dando mais trabalho fazer uma presencial do que realizar a licitação eletrônica, né, Gisele? E outro ponto também que eu acho muito importante é a respeito das modalidades, né? Então, como você está no módulo 4, você já estudou as modalidades, né? Você viu que tem as básicas, né? A concorrência, já passou por essas aulas, né? O que vai acontecer, Gisele? Vai cair a tomada de preços, a gente não vai ter mais tomada de preços, a gente não vai ter mais convite. Então, tudo que você ainda pode participar, claro, até 1º de abril de 2023, com certeza, ainda mais onde você reside aí, que é município pequeno, você pode ter certeza que provavelmente você vai participar de algum convite, você começando a atuar ainda nesse intervalo de tempo, né? Mas depois não. Me informando com algumas pessoas aqui da minha cidade que trabalham com isso, tem muitas das coisas aqui que agora que a gente está aprendendo, que você fala assim, nossa, ainda usa isso, eles são bem atrasados e são para se adequar a essa nova lei, eu acho que, ouvindo você falar, eles ainda vão demorar até mais tempo, porque é bem assim, é bem Sim, com certeza. Com certeza. Tem até uma regra maior que dá um prazo de 6 anos para municípios muito pequenos, né, se adequarem, exatamente pela sensibilidade, mas é uma coisa que não tem como voltar, né? A gente não tem mais como se esconder, porque até então a gente podia se esconder, muitos municípios acabavam se escondendo dos procedimentos eletrônicos, né? Então, agora vai ficar mais difícil, né? Porque agora vem uma lei geral que se aplica a todo mundo e fala, ó, vai ter que ser assim. Então, se organiza, né? Dá um jeito aí e vamos fazer tudo de forma eletrônica. É mais transparente, a gente consegue acompanhar, a gente consegue participar de qualquer lugar. Então, um ponto muito importante é que caindo o convite, caindo a tomada de preços, a gente fica com a concorrência, a gente fica com o pregão, né? Concurso e leilão não mudou muita coisa, e entra uma nova modalidade que chama diálogo competitivo, né? Mas essa modalidade, ela é bem utilizada, Gisele, porque não é qualquer
compra que eu posso fazer e utilizar o diálogo competitivo. O diálogo competitivo ele é utilizado como, por exemplo, a administração ela tem um problema, ela sabe qual que é o problema dela, mas ela não tem condições de identificar qual é a solução que vai atender esse problema que ela tem. Então, ela precisa buscar ajuda do mercado, de quem tem expertise, né? Para poder conduzir uma solução. Ou seja, as soluções que eu tenho aqui hoje, elas não conseguem, vamos supor, eu preciso fazer aqui, eu gosto de usar o exemplo aqui do meu estúdio, né? Então, eu estou no estúdio aqui. E eu preciso de uma técnica aqui do meu estúdio, eu preciso fazer uma obra aqui, onde o som do estúdio ele não pode nem sair, quer dizer, o pessoal que está lá fora não pode escutar eu falando, mas também se alguém bater na porta eu não posso escutar aqui. Tem que ser 100% a prova de ruído, né? A prova de som. Gisele, tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui no vídeo? Tá me escutando, né? Tô. Deu uma travadinha, mas estou ótimo. te ouvindo. Voltou. Então vamos lá. Só que não existe no mercado nenhuma solução que é capaz. Eu fui no mercado, conversei com o mercado, não existe. É assim, 100% a prova de ruído não tem. Ou tem uma técnica que o que eu falo aqui o pessoal não ouve lá fora, ou tem uma outra técnica que o pessoal fala lá fora eu não escuto aqui dentro, mas não uma técnica que dê para vedar 100% desse som. Então, as soluções que eu tenho no mercado, elas não vão resolver meu problema. Então, eu preciso que o mercado me ajude a buscar uma nova solução ou então juntar 2 ou 3 soluções diferentes para eu chegar numa nova solução que possa atender meu problema. Então, vai ser para casos bem específicos, quando eu preciso de uma inovação realmente dessa solução, que eu não sou capaz de fazer essa identificação. Então, tem até alguns professores que falam que vai ser assim, 1% das licitações, se a gente tiver a sorte de acompanhar algum diálogo competitivo. Então, vai ser uma coisa assim, bem mais restrita mesmo, não vai ser a regra, né? Outro ponto também que a gente teve também foi um rito comum. Então, quando eu falo de concorrência e quando eu falo de pregão, o pregão continua sendo utilizado para objetos comuns, né? A concorrência para objetos especiais, mas eu tenho o mesmo rito para as duas. Então, hoje o que a gente faz no pregão, essa vai ser a regra, seja uma concorrência, seja um pregão, que é primeiro eu analisar as propostas, e eu só analisar a documentação do primeiro colocado. Essa vai ser a regra. Então, isso vai trazer muita celeridade, né? Diferentemente do que acontece hoje, por exemplo, numa concorrência, que se eu tenho lá 30 licitantes, eu tenho que analisar o documento dos 30 e a gente perde muito tempo com isso, né? Vai ser possível inverter as fases? Jogar a habilitação para antes e depois eu olhar a proposta? Pode, mas tem que ter uma justificativa para isso. Então, também é um procedimento que vai ser mais difícil que o órgão faça essa inversão dessas fases. Então, eu tenho um rito único agora, onde, em tese, eu vou analisar a documentação só do primeiro colocado, isso traz mais celeridade para o procedimento. A unificação dos prazos também, né? Quando a gente fala de prazo para impugnação, prazo para recurso, a gente teve uma unificação dos prazos, padronização, né? Para um prazo de 3 dias úteis, isso também é muito importante, porque hoje a gente tem vários prazos diferentes. Opa, a Gisele caiu, pessoal, vamos esperar aqui para ver se ela volta. Gente, quem está acompanhando aqui, tá? Nós estamos falando hoje da nova lei de licitações. É a mentoria do analista master de licitações, a mentoria aqui da Gisele, nossa aluna, tá? E o que ela trouxe aí para debater nessa mentoria, né? Para escutar um pouquinho, é a respeito das inovações aí da nova lei, a nova lei 14.133, tá? 14.133 de 2021. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para a Gisele novamente o convite, para ver se ela consegue voltar aqui para a live com a gente. Aqui, mandei. Pronto. Prontinho. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos guardar então. Acho que a Gisele está entrando. Oi, Gisele, retornou? Ok, desculpa, caiu Imagina, a conexão aqui. imagina, ao vivo é assim mesmo, viu, Gisele? Não se preocupa, não. Então, outro ponto então, que eu achei, o pessoal tá falando aí, né? Que só vê coisa boa, eu também, eu só vejo coisa. Claro que é Ficar mais perfeito, mas transparente para todos os, né?
Exatamente, Gisele. Mais transparente, muitas práticas, né, que, imagina, a Lei 8.666, né, é uma lei antiga, e a gente não tinha a modernização que nós temos hoje, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Parece absurdo. Outro dia um cara ficou bravo aqui comigo na live, começou a escrever aqui um monte de coisa, porque a gente estava falando do certificado digital. O certificado digital é como se fosse a sua assinatura, né? Então, hoje em dia, a gente tem o certificado digital, você tira, por exemplo, eu tiro aqui na CertSign, né, que é uma empresa que faz, aí tem, dentre muitas outras, é a sua assinatura digital. Então, eu tenho um token, né, pode ser em nuvem, pode ser um token, onde eu assino o documento com ele, né, você quer emitir nota fiscal, tem o CNPJ, que é o certificado digital da empresa, você emite, nota fiscal eletrônica, é sua identidade digital, para você não precisar ficar assinando na mão ali, documento, né? E, por incrível que pareça, muitos órgãos eles não aceitam certificado digital porque eles não estão habituados. Então, você de um município pequeno, você pode afirmar aqui para a gente. Você acabou de falar, eles estão desatualizados em muita coisa. Então, o cara achou que eu estava. Como é que pode? Como é que esse negócio, Flávia, aqui, certificado digital já existe faz décadas? Mas não adianta ficar bravo comigo, é verdade. Tem muitos municípios que você fala, posso assinar o contrato com certificado digital? Não, não, não pode. Você tem que assinar, aí você tem que me mandar pelo correio. Não estão habituados, não sabem nem o que é. E o certificado digital, ele já vem previsto na nova lei, ó, vai poder assinar com certificado digital e ponto final, que é para ninguém chegar lá, não importa o município que seja, e falar, ah, não, certificado digital eu não aceito, tem que vir aqui no órgão e assinar aqui o documento, né? Então, são pontos, né, que parece besteira, às vezes, para quem olha a lei só olhando, de repente, o lado do órgão público, mas não. Nós, fornecedores, a gente sofre com algumas coisas que, agora, como você disse mesmo, está mais transparente, é uma administração mais comunicativa, né, uma administração que fala mais com o mercado. A gente tem vários instrumentos que são utilizados, como, por exemplo, o próprio diálogo competitivo, consultas públicas, né, que são utilizadas, tudo para ter uma comunicação melhor com o mercado. Então, é uma administração mais comunicativa do que a gente estava acostumado lá na lei 8.666, né? Do ponto de vista do órgão público, e para a gente também isso daí acaba influenciando, nós tivemos muita alteração na fase preparatória da licitação. Por quê? A Lei 8.666, ela não definia uma fase preparatória com etapas. Então, quando você passou pelo módulo 2 do curso, todas aquelas aulas, né, da etapa, como é que o órgão faz um processo, na verdade, são trazidas pela doutrina, pela jurisprudência, para a gente conseguir estabelecer as fases. Mas a lei ela não trazia isso esmiuçado. Já na nova lei, não. Na nova lei de licitações, a gente tem uma preocupação muito grande com a etapa preparatória, e isso é muito importante, né? Porque muitas vezes essa etapa preparatória que depende do sucesso ali da contratação futura. Então, por exemplo, os estudos técnicos preliminares, né, a previsão de, olha, não é simplesmente ficar fazendo licitação a rodo sem pensar. Vamos fazer um estudo, vamos ver o objeto que vai comprar, vamos fazer uma bela de uma pesquisa de preços, né? Vamos identificar quais são as soluções que o mercado tem, o que atende aqui o melhor custo-benefício para o órgão, a questão do órgão levar em consideração também o ciclo de vida do objeto, não é só pensar em menor preço, mas também quanto que esse computador vai consumir de energia, quanto que esse forno elétrico aqui vai consumir de energia frente a um outro forno que é um pouquinho mais caro, mas ele vai ter um consumo menor de energia. Tudo isso tem que ser considerado na etapa preparatória, quando o órgão vai pensar o objeto que ele vai contratar, né? Então, são aspectos que vão além só de aspectos ambientais, né? Aspectos econômicos, aspectos sociais. Então, isso vem de uma forma bem gritante na nova lei, trazendo, por exemplo, a governança para dentro da etapa preparatória. Então, por exemplo, aquele plano anual de contratações, né, que agora vai ser o plano de contratações anual, o órgão tem que pensar o que ele vai comprar para o exercício seguinte, né, o que ele vai contratar, quais são as obras, os serviços, as compras que ele vai fazer. Isso vai ter que ser publicado também no Portal Nacional de Contratações. A gente talvez consiga ter ali uma prévia do que o governo vai comprar mais. Isso também são pontos que a gente pode utilizar também na nossa carreira aí como analista de licitação, né? Para a gente Eu acredito que... vai melhorar. Oi?
para quem vai ser analista, isso vai ser melhor. Olha, Gisele, sem dúvida, o pessoal está falando muito mal aí da nova lei. Eu, novamente, com todo o respeito, né, que eu tenho por todos os colegas, aí, todos os professores, mas eu realmente não recebi. Eu acredito que a nova lei ela vem com uma desenvoltura para nós muito melhor do que era a legislação anterior, né? E para o órgão público também. O órgão público também, claro que ela vem mais detalhada. Então, o pessoal acabou achando ruim como ela trouxe um detalhamento muito grande em alguns pontos, que, olha, você vai obrigar o município a ir nesse nível, né, de detalhamento, isso daqui funciona para a esfera federal, para o município não, mas eu não vejo isso com olhos ruins, não. Eu acredito que é uma forma da gente se obrigar a se modernizar, né? Claro, cada município com a sua realidade, tem município que tem muitos poucos funcionários, servidores, né? Claro que vai ter que ter ali um entendimento de acordo com a realidade de cada um. Mas a gente, com uma norma geral, uma regra geral, isso vai facilitar bastante o nosso trabalho como analista de licitação, no momento que a gente tiver que entrar com uma impugnação, que a gente tiver que entrar com uma denúncia, que a gente tiver que entrar com um recurso administrativo, né? Outro ponto interessante que vai mudar também, que não tinha na Lei 866, são os modos de disputa. Então, você aprendeu os modos de disputa no pregão eletrônico, mas só no pregão eletrônico, aquele modo de disputa aberto, modo de disputa aberto e fechado, é só no pregão eletrônico. Não são modos de disputa que se aplicam ao presencial, que se aplica à concorrência, nada disso, porque são modos que foram trazidos pelo decreto 10.024/2019, que é um decreto que se aplica lá na esfera federal, né, ou quando a gente tem dinheiro federal envolvido. Agora não, na nova lei a gente já tem a previsão que vai ter que ter um modo de disputa, que ele pode ser aberto ou que ele pode ser fechado, mas a gente vai ter que esperar o regulamento para dizer como que isso vai funcionar, porque a gente pode utilizar os dois isoladamente, a gente pode utilizar os dois juntos, né? Quando for modalidade de pregão, vai ter que ter o modo aberto. Isso significa o quê? Modo aberto tem que ter lances. E o modo fechado é mais ou menos o que acontece hoje na concorrência, que a gente vai lá, apresenta os documentos ali, eles ficam em sigilo. Na hora que é para abrir, a gente abre, só que ninguém dá lance. É aquele valor fixo, não tem etapa de lances. Esse seria mais ou menos o modo fechado. Mas a lei diz que eu posso, inclusive, misturá-los. Eu posso começar fechado e terminar aberto, que é mais ou menos o que já acontece hoje no pregão, né? No pregão presencial. Ou eu posso começar aberto e terminar fechado, que é o que acontece no pregão eletrônico, quando a gente vai para o modo de disputa aberto e fechado. Tudo isso, então, a gente vai ter que ter um regulamento, ele vai trazer mais detalhes de como que vai se dar essa aplicação desses modos de disputa. Um ponto que eu acho que é também muito importante, apesar que nem precisava estar escrito na nova lei, mas ela trouxe a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, como análise obrigatória, observância obrigatória, além dos princípios da licitação. Então, lá a gente tem a questão de, olha, se tiver diante de uma falha, que é possível uma correção, tem que corrigir a falha, não é simplesmente ir lá e inabilitar, desclassificar o sujeito, né? Aquela história lá do cara, mas esqueceu de rubricar as páginas, mas está assinada. Então, é um erro formal, admite saneamento, admite correção, não vou inabilitar, desclassificar aquele licitante por um erro que é um erro de forma, né? Que não é um erro que altera ali a substância do documento. Então, tudo isso a gente vai poder exigir do órgão público, quando ele vier com excesso de formalismo, né? Por exemplo, vem com excesso de formalismo, tudo isso a gente vai poder exigir do órgão público. Um outro ponto muito importante, Gisele, que os órgãos também adoraram, e isso vai ser muito benéfico para o analista, é o aumento dos valores daquela dispensa de pequeno valor, daquela compra de pequeno valor. Então, a gente tem hoje, né, na Lei 866, 17.600 quando for compras ou outros serviços, e a gente tem 33 mil, até 33 mil quando for obra ou serviço de engenharia. Quer dizer, o valor é tão pequeno que não compensa fazer licitação. Então, o legislador deixa o servidor ir lá e fazer a compra direta. É uma contratação direta por pequeno valor, né? Na nova lei, esses valores eles são outros. Então, a gente tem o valor de 50 mil, na verdade, valores inferiores a 50 mil, que seria R$ 49.999,99 para compras,
e serviços, né? Que não de engenharia. E quando for obra, serviços de engenharia e manutenção de frotas de veículo, motores, né? Esse valor ele vai ser inferior a R$ 100.000, quer dizer, até R$ 99.999,99. Olha que interessante, Gisele. Outro ponto que vai ajudar também a gente como analista. Hoje a gente participa das cotações, tá? Você ainda não chegou nas cotações porque está no módulo 6 do curso. Mas tem quando a gente vai participar de uma compra direta, vamos supor, você vai lá, você tem aí um cliente aí na sua cidade, você vai lá e prospectou um cliente para vender toner de impressora. Muitas vezes você vai entrar, você vai fazer o passo a passo lá do módulo 6 e você vai conseguir participar de uma cotação direta até 17.600, onde você consegue vender esse produto aí para o seu cliente sem participar de licitação. É um procedimento um pouco mais rápido. Claro que tem regras para participar, tem um passo a passo para você aumentar suas chances de ter êxito, ter resultado. Mas com a nova lei de licitações, a gente teve a chamada dispensa eletrônica. Ela vai além só de compras de produtos. Ela vai servir para você poder vender os produtos dos seus clientes até esse valor aí de inferior a 50 mil. Mas também a dispensa eletrônica, que vai ser implementada lá no Comprasnet, ela também a gente vai conseguir participar dessas compras diretas para obras, para serviços de engenharia até R$ 100.000, né? 99.999. E todas as outras hipóteses de contratação direta sem licitação, que é quando o governo ele tem a possibilidade de, ao invés de fazer a licitação, ir lá fazer um processo e contratar diretamente um fornecedor. A gente vai poder participar dessas oportunidades, tudo pela dispensa eletrônica, que já é um sistema que já está ali, ó, pronto pelo governo federal. A primeira versão dele já está quase pronto, já saiu a instrução normativa que trata da dispensa eletrônica, já coloquei a aula lá para vocês lá no curso, só que ela ainda não está funcionando, né? A instrução normativa ela só entra em vigor no dia 9 de agosto, então a gente vai ter que esperar, mas olha, são muitos pontos benéficos que logo, logo estão aí, e eu só vejo como benefício de ampliar a nossa participação, ampliar a possibilidade da gente participar, a gente poder exigir também. Agora está na lei, agora não é só, tem uma jurisprudência, né? Acho que você já chegou naquela aula. Exatamente. Gisele, me diz uma coisa, você já chegou naquela aula que eu falo de qualificação técnica, de atestados, ou ainda não? Sim, já. Das já chegou, né? documentações, tudo já. Isso, então. Aí, lá na aula, eu não sei se você se lembra, mas tem uma aula que a gente fala do tal do 50%, que é assim, né? Vamos supor, você prospecta um cliente para um serviço em determinado projeto lá. Aí eles vão fazer uma licitação, tá? Só que eles exigem assim, olha, a gente vai contratar essa consultoria desses projetos aqui num total de 20.000 horas. Vamos supor, 20.000 horas. Aí eu quero pedir um atestado. Se aquele cara já fez, né, aquele serviço de consultoria e tudo mais, vem o TCU e traz uma regra nova. Olha, se for pedir atestado, então vamos limitar a 50%. Quer dizer, se eu vou contratar essa consultoria de 20.000 horas, então vamos pedir um atestado de 10.000 horas. Essa seria a regra, né? Tem as exceções lá, mas essa seria a regra. Poxa, mas isso daí, os editais, eles não trazem isso daí, muitas vezes pede 100% do quantitativo, tudo errado. Aí você tem que impugnar, aí você tem que mostrar que é uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que a doutrina, tá. Agora não, agora tá na lei. A lei fala 50% e ponto. Isso vai facilitar muito a nossa vida também. Quando a gente precisar fazer uma impugnação, quando a gente identificar ali algum erro no edital. Então, esses pormenores que foram colocados no texto da lei, eles já adotaram uma jurisprudência, uma doutrina que já está lapidada, né? Que o Tribunal de Contas já age assim há muito tempo, que a doutrina também concorda com esses fatos, e ele foi implementado no texto da lei. Então, isso vai ajudar bastante para a gente entrar com esses fundamentos. Está aqui, ó, tá na lei, tem que fazer assim, ponto final, tá errado aqui o edital, corrige, né? Outro instituto que você vai aprender logo, Gisele, quando você chegar no módulo 5, é o sistema de registro de preços, que também, sabendo participar, né, tem umas técnicas lá chaves que eu vou te ensinar,
Sabendo utilizar, você pode ter muitos lucros, né? Mas tem que saber utilizar para não ter prejuízo. Por isso que ela é uma técnica mais avançada. Eu deixei até ele lá no módulo 5, que são técnicas mais avançadas mesmo para a gente aprender a utilizar. E lá também a gente tem uma briga, porque a Lei 8666 não traz nada direito sobre SRP, muito pouco, né? E a gente tem um decreto federal de SRP que vem, traz os pormenores, traz os quantitativos dos caronas. Caronas é o seguinte, você vai lá, participa de uma licitação por SRP, o seu cliente vai lá, você ganhou a licitação para o seu cliente, tá? Quando o seu cliente assina uma ata de registro de preços, além do órgão que fez a licitação, a gente tem os órgãos que não participaram e que pode, se eles precisarem daquele objeto, pegar uma que a gente chama de carona. Eles vão lá, pegam carona e podem comprar também aquele objeto, né? Então, o seu fornecedor, o seu cliente, ele pode amplificar ali os ganhos dele. E aí era uma briga absurda, porque era o decreto federal que trazia a quantitativa. Qual que é o limite? Até quanto cada carona pode comprar? Pode comprar até 50% do quantitativo da ata. Mas isso não estava na lei. E aí, de repente, um município era de um jeito, outro era do outro. Agora não. Isso também já existe na lei. Ela trouxe para dentro da lei esse detalhamento. Isso é mais fácil, isso padroniza os entendimentos, né? Padroniza para a gente. Acho que vai facilitar bastante o nosso trabalho a partir de agora. É claro que isso não pode, de forma alguma, ser você não conhecer a rota do comprador. Continua sendo importantíssimo a gente conhecer o que o órgão pode, o que ele não pode fazer, exatamente para você saber o que você pode exigir dele e o que você não pode exigir dele. Até onde, né, ele está errado e ele tem que corrigir, e assim você conseguir prestar um serviço de maestria para os clientes que você vai prospectar. Eu não sei se você pretende trabalhar como consultora, eu não sei se você pretende abrir a sua própria empresa, vender diretamente para o governo. Você já tem ideia de como que você vai começar, Gisele? Eu pretendo ser consultora, né? Porque eu moro numa cidade, já tenho vários contatos por trabalhar em salão com vários nichos, né? De empresas, tudo. Então, acho que, primeiramente, como consultora, tentar ajudar as empresas, né? Porque, de certa forma, é isso que a gente vai tentar fazer, ajudar a vender mais numa cidade pequena. Depois, futuramente, quem sabe? Mas acho que a consultora é onde eu conseguir me enquadrar mais nas explicações, vendo o que eu tenho em mão no momento. Gisele, nem precisa falar mais nada. Olha, só pelo que você me trouxe aí, sem dúvida nenhuma, a melhor opção para você é entrar como consultora mesmo. Como consultora, você consegue com certeza chegar no patamar de analista master com faturamento a partir de 10 mil reais por mês. E olha só, você está com a faca e o queijo na mão. Então, o pessoal que está chegando agora, a Gisele, atualmente ela é cabeleireira e ela está em transição, né? Quer entrar na carreira de analista de licitação. E olha só, a clientela que ela tem hoje, ela já está com vários clientes ali que são empresários, né? Que já conhecem ela, né? No trabalho atual, no salão, e que pronto, você já vai sair com a sua clientela, a sua carteira cheia de clientes, só com a prospecção interna, que é a prospecção dos conhecidos, que a gente fala, né? Que a gente começa com uma empresa de um amigo, de um conhecido. Então, com certeza, você já tem aí a clientela na mão, para assim que você se sentir segura, né, finalizar aí os módulos do curso, você já começar a atuar, Gisele. Então, eu acredito que é uma excelente saída. Muitas das pessoas, até em cidade pequena, você conversa, fala, eu comento do curso que eu estou fazendo. Eu tenho minha empresa, eu posso participar de licitação, mas eu nunca participei porque eu não sei como. Daí então isso aí, espera um pouquinho, que assim que eu tiver preparada, eu vou te explicar e a gente vai conseguir participar de uma licitação, porque tem muita gente que não tem ideia de como tem a empresa, tem tudo certo e não sabe, eu nunca participei porque eu não sei como eu vou conseguir isso. Então, por isso que, diante disso, eu fui vendo que como consultora, eu falei, eu acho que aqui, na minha cidade, onde eu moro, com as coisas que eu tenho em mão e com as informações que eu colhi, era onde eu ia me enquadrar melhor de começo. Eu acho que você não vai nem desenquadrar. Eu acho que você vai conseguir seguir aí como consultora, nem se preocupar em se tornar empresária. É que eu falo assim, empresário tem gente que às vezes tem um sonho, né? Ou às vezes já vem até com um negócio de família. Meu pai tem uma empresa aqui que ele vende material aqui, peças de material. Desculpa. Então,
Aí tudo bem, né? A pessoa, eu sou empresário, já sou dono de uma empresa, ou tenho uma empresa aqui familiar com a minha esposa, enfim, mas não sendo esse o caso, o ideal é você entrar como consultora, ainda mais que você está com a faca e o queijo na mão, e sem dúvida nenhuma, você consegue manter, alcançar o patamar de analista master aí, como consultora representando seus clientes. E isso que você falou é a regra, Gisele. Olha, mais de 90% das empresas hoje, elas estão fora do mercado de licitações, por quê? Falta de conhecimento, elas não sabem como participar. Para elas, a licitação é uma caixa preta, é uma caixa preta. Então, elas tem gente que um concurso público, né? Não, para vender para o governo já tem que estar ali, tem que já ter concursado, tem que ter credenciado, quer dizer, não tem nem ideia de como é que funciona, que é um procedimento aberto para todo mundo, né? Claro que quem vai ganhar é quem está mais preparado, então não tem sentido, né? O empresário tá lá, tá focado no negócio dele, tem que se preocupar com a logística, tem que se preocupar muitas vezes com os empregados ali. O essencial é que ele tenha um analista master de confiança, ele passa para você essa função, né? Porque você não vai ser um gasto para ele. Quando você cobra a sua comissão, ele está embutindo a sua comissão como se fosse lucro dele. Então, em vez de eu ganhar aqui 20 mil, eu vou pedir 30 mil reais de lucro aqui. Né? Ele vai embutir no preço dele e vai repassar para o governo, né? E a gente já viu que não ganha só quem tem menor preço, não, porque como o mercado de trabalho nas licitações, infelizmente, está infestado por pessoas despreparadas, aventureiros, que vão lá com a cara e a coragem participar, eles cometem erros fatais na documentação, erros fatais nas propostas. Então, muitas vezes a gente está em sétimo lugar, só que a gente vai identificando todos os erros nos 6 que estão na nossa frente. E a gente tira eles do meio do caminho, ganha a licitação, né? Tudo de forma legal, de forma honesta, só identificando os erros ali. Então, com certeza, você tem vários nichos, você tem vários segmentos aí para seguir, para atuar. Sem dúvida nenhuma, para você é atuar como consultora. Pode ir firme que vai deslanchar a sua carreira, Gisele. Com certeza. E tem algum outro ponto, assim, que você gostaria da lei, que você ficou com alguma dúvida? Ou você quer que eu traga mais alguns pontos aqui que eu ainda acho que é bem interessante? Não, dúvida sobre a lei não, até porque, como eu te falei, eu ainda não cheguei nela, mas eu estou me inteirando com coisas que eu leio. Você falou, eu achei interessante que realmente vai ficar mais fácil para quem pretende, que nem para nós que pretendemos ser analistas, vai ficar bem mais claro, acho que até os editais, tudo vai ficar bem mais claro, vai ficar mais fácil de interpretar e usar. E outro ponto só também que eu tenho dúvida é em relação assim, eu não conhecia nada de licitação. Todo mundo fala o quê de licitação? Que esse negócio é tudo furada, que isso daí é coisa comprada. E você estudando, você vê que não é bem assim. Infelizmente, existe, né? Mas se a gente identificar isso, né, que nem numa cidade pequena, eu acredito que seja mais fácil. Como que a gente deve proceder? Existe alguma coisa legal que nos ampara? Como que isso deve proceder? Porque você sabe que o povo fala muito isso, né? Que licitação é tudo isso, é tudo comprado, isso daí você já sabe quem vai ganhar. E eu vi que não, que tem embasamento legal, você consegue fazer as coisas corretas e chegar numa conclusão de maneira correta, não tem como. Mas como fazer isso? Perfeito, é muito bom, muito importante esse ponto que você levantou, né? Geralmente quem afirma esse tipo de coisa são pessoas que ou têm um conhecimento muito raso de licitação, ou nunca trabalharam com licitações. Então, alguém falou para ela, ela está olhando totalmente de fora o processo, ela não tem noção nenhuma de como é que funcionam as regras, né? Então, quando a gente tem, é o que você falou, né? Não estou falando aqui que não existe, a maioria das licitações elas são feitas da forma correta, mas quando tem algum erro, a maioria dos casos é por erro mesmo de falta de capacitação do agente que fez aquele edital. Não é nem por dolo, por má fé, não. É falta de capacitação, porque nem todos recebem uma capacitação adequada do órgão público. Por isso que
A gente aqui, como analista de licitação, a gente tem que entender o que eles podem, o que eles não podem fazer, exatamente para a gente poder exigir a correção. Como que eu exijo essa correção? Então, primeiro a gente utiliza a impugnação edital. Então, eu encontrei aqui um edital que tem um direcionamento. Esse direcionamento aqui, essa especificação, ele está pedindo aqui que o mousepad ele tem que ter uma maçãzinha desenhada. Só isso que está falando, ó, o mouse tem que ter uma maçãzinha desenhada. Quer dizer, já sei quem que é, né? Já sei quem que vai ganhar. É da Apple que você quer. Só que, né? Não é assim que a gente faz a justificativa. Se ele precisa do mousepad da Apple, qual que é a justificativa dele? Ó, a gente já fez uma licitação, a gente já comprou os notebooks, os computadores e ganhou a licitação essa marca. Ou seja, não adianta eu comprar um outro ali que não vai funcionar. Quer dizer, tem que ter uma justificativa que aquela marca, por exemplo, é a única que atende ali a necessidade da administração, né? Ou ela poderia usar como uma referência, onde outras marcas poderiam ser aceitas. E a mesma coisa serve para quando eu exijo o prazo. O prazo de entrega vai ter que ser em 2 horas. Poxa, mas se eu estou falando que eu estou num pregão eletrônico e que participa a gente do Brasil inteiro, em 2 horas não dá para entregar. Então tem um direcionamento, está direcionando para o vizinho, está errado. Então o que a gente faz? A gente faz uma impugnação edital. Então qualquer direcionamento, qualquer coisa irregular que você vê que está restringindo a competição de alguma forma, você utiliza a impugnação, né? Tem um modelinho estrutural que eu deixei para vocês lá no manual, faça você mesmo, né? Aí a gente manda essa impugnação no órgão público. Por quê? Porque vamos dar chance do cara corrigir. Olha, Gisele, por incrível que pareça, tem gente que não acredita, mas eu já cansei, eu já perdi a conta de quantos servidores públicos me agradeceram quando eu entrei com uma impugnação, porque eu vi um erro que eles não tinham visto, que se o processo continuasse indo adiante, quem teria problema foi quem colocou aquela regra lá que está errada, porque o servidor público ele responde, e muitas vezes ele responde o quê? Do próprio bolso. Então, quando verifica que tem um erro, né, o tribunal vai lá, verifica, claro que vai. Primeiro ele dá um puxão de orelha, depois se repete o erro, ele vai ver quem que teve culpa naquilo, qual que foi o grau ali, qual que foi o buraco que causou, e se tiver que multar, o servidor público ele é multado e paga do bolso dele, não é dinheiro público do lado dele, da poupança dele que ele paga a multa. Então, os servidores, eles têm pavor de cometer erros. Então, muitas vezes você identificou um erro que ele não identificou, ele vai ficar grato por você ter identificado esse erro do processo dele não ir adiante com aquele erro. Flávia, o cara aqui não quis nem saber, entrei com a impugnação, ele não mudou. Ou, né, a gente está ali durante uma licitação, está fazendo o julgamento da licitação, ele vai lá e comete um erro, ele habilita um fornecedor que não tem documentação, ou desclassifica a sua empresa sendo que está tudo certo. Aí você entra com recurso administrativo. Aí muda só o nome da peça, mas é um recurso também, tem lá no manual Faça Você Mesmo. Né, a estrutura, para você falar, ó, que tá errado, que tá certo. Não deu certo, Flávia, já fiz a impugnação ou o recurso, né, se estava na fase de julgamento, a gente vai para as denúncias, Gisele. Então, tem até uma aula lá que eu trago para vocês, o que eu chamo de denúncia interna e denúncia externa. Por quê? Eu sempre falo, vamos tentar primeiro lavar roupa suja dentro de casa, né? É que nem quando você vai lá e tem uma briga, de repente, com o seu filho ou com o seu marido, né? Ao invés de você ir lá na vizinha, contar tudo que está acontecendo, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver se ele muda, né? Vamos ver se conversar, ó, vai ser assim, se não mudar, eu vou me separar. Vou te dar a chance de mudar. Essa daí é a denúncia interna. Então a gente faz, o fundamento está lá também no manual Faça Você Mesmo, a gente utiliza o direito de petição ao órgão público, o direito constitucional, tudo. Meu amigo, entrei com impugnação, vocês não quis, ó, isso está errado. Ou você corrige, ou eu vou mandar para o Tribunal de Contas. Por quê? Porque tem o princípio da autotutela dos atos administrativos. O servidor ele é obrigado a corrigir qualquer vício, qualquer irregularidade que tenha ali no seu processo. Flávia, mandei a denúncia interna, o cara não fez nada, não quis nem saber. Aí a gente manda para o Tribunal de Contas da União, a gente manda para o Ministério Público, e esses órgãos, eles funcionam, viu, Gisele? Eu já cansei de pegar processo assim que não arrumou internamente, eu mandei para lá, eles vão até o fim. Eles vão até o fim. E se tiver que punir o servidor, eles vão punir o servidor, responsável pela irregularidade. Então, é por isso que eu falo que quando a pessoa afirma que a carta marcada, é quem
não tem noção nenhuma de como que ele pode utilizar todos esses equipamentos, porque a partir do momento que você identifica esse erro, você vai até o final. E o servidor público pode ter certeza, tá? Olha, não estou falando que não existe, né? Existe um médico que existe um médico que é aquele médico íntegro e existe um médico que marca a cirurgia só para pegar o dinheiro do paciente. A gente sabe disso, quer dizer, não são 100% dos servidores, mas a maioria, e eu posso afirmar isso porque eu trabalho há 22 anos também com servidores públicos, a maioria está ali, ó, preocupada em fazer a coisa do jeito certo, porque eles sabem que senão também eles vão responder por isso. Eles estão preocupados em fazer do jeito certo. Então, você pode ter certeza que a maioria que você vai encontrar, quando você encontrar esses erros, são erros por falta de conhecimento mesmo, por falta de capacitação, e você traz a possibilidade dele corrigir antes que o processo vá para frente, né? Inclusive eu acredito que deva acontecer isso justamente por as pessoas não conhecer de verdade. Que nem fazendo o curso eu comecei a conhecer. Já tive caso aqui na minha cidade de pessoas que não é capacitada a trabalhar com isso e acontecer isso que você está falando, de serem punidas por os órgãos porque foram pegas fazendo isso que eu te falei, né? Dando prioridade, mas na verdade não é que dava, era por falta de conhecimento, fazia do jeito que sabia. E aí chegou uma hora que foi descoberto, anunciado, ou alguém que tinha conhecimento falou. Exatamente. E você sabe, Gisele, que um outro ponto aí, puxando até a sua preocupação aí com a nova lei de licitações, esse é mais um dos pontos de vantagem da nova lei. Quando eu falei para você sobre a preocupação da nova lei com a fase preparatória e também com a governança nas licitações, ela vem com essa preocupação, inclusive, da capacitação. A capacitação do colocar servidores qualificados para atuar na área. A gente sabe que a gente não pode viver no mundo da Alice no País das Maravilhas, porque, olha só, desde 93 que a gente tem 866, infelizmente, tem órgãos que barram o treinamento de servidores em escolas realmente que possam capacitá-lo. Ele acaba dando ali um cursinho de 1, 2 dias que não tem como você preparar uma pessoa para esse ramo num curso de 1, 2 dias. É impossível, né? E acabam fazendo isso. Agora agora a gente tem mais uma forma de também esperar que os órgãos eles se adequem a essa questão da qualificação, de não ficar barrando, né? O servidor público ele tem que estar qualificado para entrar nesse ramo que, para a gente, né, como analista de licitação, é um ramo que a gente alavanca a carreira e ganha dinheiro. Para o servidor público, faz alguma coisa errada, ele é multado, ele perde dinheiro, é uma responsabilidade para ele, né? É injusto para ele, então, colocar ele num lugar desse e não dar qualificação, mas infelizmente é o que acontece hoje, como você mesmo vivenciou aí na sua cidade. E a lei nessa parte vai ser bom para quem está se formando. Vai nos dar mais oportunidade. Certamente, Gisele, com certeza, Gisele. E esse ponto eu consegui esclarecer essa sua última dúvida? Bastante. Não, sim, ajudou bastante. Perfeito, Gisele. Lembrando, Gisele, então, né? Vai com calma, segue seu ritmo, tá? Eu não creio que a gente vai ter tão logo um boom de licitações na nova lei, não. Olha, os órgãos eles demoram para se atualizar, para se capacitar. Você imagina, os servidores precisam ser capacitados, os editais precisam ser formulados com a nova lei, né? O Portal Nacional de Contratações Públicas ainda precisa sair. Depois que sair, precisa aprender a usar o portal. Não é só sair e amanhã tá usando, não. Precisa entender como é que funciona, precisa aprender a mexer. Então, segue seu ritmo com calma, porque vai ter ainda muita licitação nos regimes atuais, 8666, 10.520. Aí depois que você finalizar, começa a atuar, e aí com calma, você pode se dedicar também ao curso bônus ali da nova lei de licitações, tá? Já tem ali, já tá o curso disponível para vocês, mas sempre eu vou atualizar, sair um regulamento novo, eu atualizo, coloco na plataforma, aviso lá pelo nosso canal de transmissão no Telegram, mas
não precisa se preocupar, vai com calma, porque as grandes licitações elas ainda vão acontecer pelo sistema atual. A gente vai ter, ó, o que eu tenho certeza que vai acontecer, que vai passar na frente, são as dispensas eletrônicas. Isso, com certeza, vai passar na frente e logo, logo, a gente, de repente, a gente já vai ter, assim que o sistema for liberado, a gente já pode ter aí algumas dispensas eletrônicas para participar, mas já está lá. No curso você tem a aula da dispensa eletrônica, você tem a aula da instrução normativa que trata desse tema. Quando o sistema for disponibilizado, eu vou gravar para vocês, vou colocar lá também. Então, esse é o único ponto que depois a gente pode ter um pouquinho mais de pressa para aprender a mexer na dispensa eletrônica. Mas as licitações, segue seu ritmo tranquilo, porque a gente ainda vai ter muita licitação do regime atual e não da nova lei. Ainda vai demorar um pouquinho. Beleza, professora. É que eu fiquei em dúvida em relação, assim, como eu estou iniciando, será que vai mudar tanto que eu não vou conseguir pegar o ponto? Mas ficou bem claro que vai dar para ir sim e vai ser tranquilo, vai só melhorar. Vai só melhorar. Pode ficar, não, sem dúvida, são novas oportunidades e que vai melhorar cada vez mais aí. Eu sou muito otimista com a nova lei. Então eu tenho certeza que vai melhorar muito o nosso trabalho e mais. Você imagina só, se 90% das empresas estão fora do mercado, que não aprenderam a participar da 866, você imagina só como o analista de licitações qualificado vai ser importante a partir desse momento, né? Com a nova lei, que aí que os empresários, até empresário que participa, não vai saber participar. Então, a gente já se preparando aqui, a gente já vai conseguir fornecer um serviço de qualidade para os nossos clientes, seja no regime atual, seja na nova lei de licitações. Gisele, eu queria já agradecer aqui os 2 minutinhos finais aqui da nossa live, tá? Foi um prazer enorme falar com você, te desejar aí todo o sucesso, tá? Segue o seu ritmo e fazer um pedido. Assim que você começar a atuar, já iniciar e for para o campo de batalha, você vai voltar aqui e vai contar os resultados para a gente, combinado? Combinado. Eu que agradeço muito, foi muito bom essa live, estou gostando muito do curso e, se Deus quiser, em breve vamos estar falando aí de outros assuntos, sobre ganhos de licitações, sobre experiências para outras pessoas, de repente, para fazer o que eu fiz, né? Exatamente, inspirar muitas pessoas aí com essa jornada de sucesso que você começou a traçar. Gisele, parabéns, tá? Parabéns pelo seu comprometimento, parabéns pela trajetória que você optou, que eu tenho certeza que você vai voar. Alguém escreveu aí, vai para cima, Gisele, que você vai voar. E é a verdade, é a verdade. Então, obrigada, Gisele, obrigada a todo mundo que participou aqui do nosso encontro. Lembrando, tá, pessoal, que a gente vai ter o intensivão do analista de licitação, começa semana que vem, no dia 3 ao dia 9 de agosto. Você que não se inscreveu, depois clica ali no meu perfil, você tem o link para se inscrever. O intensivo é totalmente gratuito, vai te ensinar como que você pode sair do zero e se tornar um analista master de licitações, trabalhando aí da sua casa. Gisele, muito obrigada, tá? E eu te encontro na nossa live de segunda-feira. A gente vai ter uma live aí, já tira aí pelo menos 2 horas, que vai ser uma super live, que a gente vai falar de mentalidade de sucesso para o analista de licitação. Você vai gostar bastante. Te espero na live, tá? Com certeza. Pessoal, boa noite. Só para finalizar aqui, eu queria mostrar aqui a caneca. O Vladimir está perguntando. Vladimir, tá aqui, ó, Vladimir, a caneca linda que o Vladimir me mandou. Vladimir, tá aqui. A mentoria do Vladimir também já vai ser semana que vem, Vladimir, que eu converso com você. A gente conversa semana que vem. Gisele, obrigada. Boa noite. Fica com Deus aí. E boa noite para todo mundo que compareceu. Boa noite a todos. Tchau, tchau.